A lei número 14.711, que ficou conhecida nacionalmente como Marco Legal das Garantias, foi sancionada com um objetivo declarado e repetido à exaustão em todos os telejornais do Brasil: facilitar e baratear o crédito no Brasil. A narrativa vendida para você foi perfeita. Disseram que, ao modernizar as leis arcaicas de garantia, os bancos teriam mais segurança, o risco Brasil cairia e, magicamente, sobraria dinheiro barato para a classe média financiar imóveis, empreender e realizar sonhos. Essa lei mudou regras fundamentais sobre garantias, sobre a segurança jurídica dos imóveis e, principalmente, sobre a força executória dos contratos bancários. E mudou rápido, mudou de forma extremamente técnica e mudou sem que a imensa maioria das pessoas, talvez até você que está me assistindo agora, entendesse o que de fato estava sendo alterado nas letras miúdas dos contratos que assinamos. O problema real começa quando essas mudanças drásticas passam a valer em um ambiente onde o jogo já é historicamente desequilibrado. Nós vivemos em um país onde o mutuário não tem poder de negociação. Você não senta com o diretor jurídico do banco para discutir cláusula por cláusula. Você recebe documentos longos, técnicos, cheios de referência a leis que você desconhece e acaba assinando. Você assina porque, se não assinar exatamente o que está ali, a chave da casa não vem. O capital de giro não entra. O dinheiro não é liberado. É exatamente nessa combinação de alto risco jurídico, uma lei nova focada em velocidade de retomada do imóvel, um contrato de adesão que você não lê e a execução extrajudicial, que surge uma brecha legal, pouco percebida pela grande mídia, que foca apenas na redução de juros, que nunca chega. Mas é uma brecha extremamente relevante e sensível do ponto de vista patrimonial, para quem tem ou pretende ter um imóvel financiado nos próximos anos. Hoje eu vou te explicar onde essa armadilha técnica, como ela funciona na prática, passo a passo, e por que ignorar essa mudança legislativa pode custar o teto da sua família no futuro. Roda a vinheta. Antes de a gente continuar, eu te faço um pedido simples, mas muito importante. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor como proteger o que você construiu ao longo da vida, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe os próximos vídeos, porque aqui a conversa é sempre direta, sem atalhos e sem promessas fáceis. E se você quer dar um passo a mais, com calma, método e segurança, eu te convido a ler o meu e-book Patrimônio Blindado. É o guia definitivo para garantir que o seu legado fique seguro. Para adquirir agora é muito simples. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou, se preferir, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Garanta o seu exemplar com preço promocional de lançamento e acompanhe junto ao e-book um bônus muito bacana e proteja seu patrimônio das incertezas do futuro. Agora vamos ao que interessa. Invista em conhecimento, porque patrimônio não se constrói no susto, se constrói com informação, decisões bem pensadas e visão de longo prazo. Como funciona a dinâmica quando uma família brasileira decide comprar um imóvel? O processo é exaustivo. Você vai ao banco, entrega a sua vida em documentos, comprova a renda, passa por uma análise de crédito rigorosa, muitas vezes humilhante e demorada. Quando finalmente o crédito é aprovado e o gerente te chama para assinar o contrato, já vem impresso e pronto. É um calhamaço, extenso, técnico, padronizado. Eu te pergunto, com toda sinceridade, existe alguma chance real de você virar o gerente e dizer: olha, não gostei do parágrafo 3º da cláusula de alienação fiduciária. Vamos reescrever isso aqui. Não existe essa possibilidade.
Não existe sentar com o banco e negociar as regras do jogo. Ou você assina exatamente o que está impresso ali, aceitando todos os riscos embutidos, ou o financiamento não acontece e você fica sem o imóvel. Isso não é exceção. É o funcionamento normal, padrão do sistema bancário nacional. É o chamado contrato de adesão. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque, historicamente, enquanto as regras de retomada do imóvel eram lentas, judiciais e cheias de etapas burocráticas, muita gente se sentia relativamente protegida por essa lentidão. Havia uma sensação cultural de que se algo desse errado, na justiça a gente resolve. Havia tempo, havia margem para negociação, havia o juiz ponderando o lado social da moradia. O problema grave de 2026 é que a lei mudou para acelerar tudo, para tirar o juiz da jogada. Mas o comportamento do mutuário continua o mesmo. Você continua assinando sem ler, achando que tem proteção antiga. E aí, nessa falsa sensação de segurança, que mora o perigo real. O Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711, veio para modernizar as regras sobre garantias reais, focando principalmente na alienação fiduciária do imóvel. O que ele fez na prática? Ele ampliou drasticamente o uso de procedimentos extrajudiciais. Para quem não é da área, extrajudicial significa permitir que etapas críticas da execução da garantia, ou seja, o ato de tomar o seu bem para pagar a dívida, ocorram fora do judiciário. Tudo acontece agora no cartório de registro de imóveis. A lei também passou a permitir uma novidade chamada extensão da alienação fiduciária. Agora, o mesmo imóvel pode ser utilizado como garantia para mais de uma operação de crédito, com o mesmo banco. Eles chamam isso de eficiência. O governo diz que vai destravar valor oculto na economia. Até aqui, o discurso é técnico e parece bonito. Quem não quer eficiência? Mas o ponto crítico, pessoal, não está nas intenções declaradas da lei. Está na forma como essa lei opera no mundo real, contra pessoas reais. A brecha surge quando três fatores se encontram numa tempestade perfeita. O juiz sai de cena. Ele deixa de ser a porta de entrada obrigatório para a retomada do bem. O filtro humano foi removido. O imóvel vira limite de crédito. Sua casa passa a garantir dívidas de consumo e não só o financiamento da própria casa. A assinatura cega, o mutuário continua assinando contratos que dão poderes totais ao banco para usar essa agilidade contra ele. O judiciário continua existindo? Sim, claro, mas ele passa a ser acionado depois que o leite já derramou, depois que o imóvel já foi consolidado. E para quem não acompanha prazos, notificações e registros em cartório, essa inversão da ordem muda completamente o destino do patrimônio. Aqui é importante esclarecer um ponto crucial, porque vejo muita gente assustada com a coisa errada. As pessoas imaginam que com a nova lei o banco vai invadir o imóvel violentamente, que o gerente vai chegar com um chaveiro na semana que vem, trocar a fechadura e jogar suas roupas na rua. Esqueça isso. O banco não invade o imóvel, não remove pessoas à força por conta própria, não confisca seus bens pessoais. Isso não acontece e continuaria sendo crime de espulho possessório. O lar é inviolável. O que ocorre é algo muito mais sofisticado, técnico e silencioso. Funciona assim. Diante da inadimplência, que pode ser de apenas 3 parcelas em atraso, o devedor é formalmente comunicado pelo cartório de registro de imóveis. Existe uma notificação oficial. Existe um prazo legal, geralmente 15 dias, para você purgar a mora, ou seja, pagar tudo o que deve. Se você não tiver o dinheiro e não houver regularização dentro desse prazo,
No dia seguinte, o banco paga o imposto de transmissão, ITBI, e faz a consolidação da propriedade. Preste muita atenção nisso. A pessoa continua morando no imóvel, continua dormindo no quarto, usando a cozinha, pagando o condomínio e dando bom dia para o porteiro. Mas juridicamente, naquele livro de registro do cartório, o bem não está mais no nome dela. Ela virou tecnicamente uma intrusa ou ocupante irregular dentro da própria casa. Depois disso, o banco, que já é o dono pleno, leva o imóvel a leilão extrajudicial para quitar a dívida. Vende para um investidor. A discussão sobre a saída física e despejo, a emissão na posse, só vai acontecer meses depois. Mas o patrimônio você já perdeu lá atrás, no cartório. Essa é a frase que eu quero que você guarde para sempre e anote. Patrimônio não se perde com o barulho de sirene. Ele se perde no silêncio, quando o cartório muda o nome do proprietário. Preste bem atenção. Procedimentos administrativos são rápidos. Prazos correm, mesmo no feriado, em alguns casos. Notificações passam despercebidas no meio de correspondência. Quem não reage no prazo de 15 dias perde o direito de reagir. Patrimônio não se perde por falta de razão, se perde por perda de prazo. Agora, é preciso elevar o nível da conversa e olhar para a história econômica. Porque o Brasil não está inventando a roda. Ele está copiando um modelo que já causou estragos imensos em outros lugares. Economias desenvolvidas já viveram ciclos onde o crédito foi facilitado demais, usando imóveis como garantia para tudo. Quem lembra de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos? Lá o mecanismo era muito parecido com a Lei 14.711. Liberou o incentivo aqui. A casa virou um caixa eletrônico. O americano tinha uma casa, ele valorizava e o banco ligava oferecendo mais crédito. Parabéns, seu imóvel vale mais. Quer dinheiro para comprar um carro novo? Para viajar? Para reformar? E tudo isso era garantido pela mesma casa. Isso criou uma falsa sensação de riqueza e segurança. As famílias estavam tão alavancadas até o pescoço. A casa deixou de ser apenas o teto sagrado da família e passou a funcionar como base para dívidas de consumo e curto prazo. O que aconteceu quando veio a crise e a renda caiu? Milhões de famílias perderam suas casas, não porque deixaram de pagar a hipoteca original do teto, mas porque não conseguiram pagar os empréstimos do carro, da viagem que estavam pendurados na escritura. A história econômica mostra de forma brutal: quando a moradia sustenta dívidas de curto prazo, o risco sistêmico explode. O Brasil, ao ampliar o uso do imóvel como garantia recarregável num país de juros altos e instabilidade econômica, está brincando com fogo. O gerente vai te oferecer isso como oportunidade. Você precisa ter a frieza de ver como risco. Precisamos de atenção redobrada para não repetir na sua vida pessoal as estruturas que quebraram a economia americana. Isso não é previsão pessimista, é observação histórica de fatos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo amanhã. Nem estou dizendo que você nunca deve financiar nada. Estou dizendo algo mais simples e honesto. Agora, isso é legalmente possível. E quando algo é possível e está na lei, o banco, que visa lucro e segurança, vai usar essa ferramenta contra você, no momento que for conveniente para ele. Isso precisa entrar no radar de quem constrói patrimônio com responsabilidade. Conhecimento continua sendo o único ativo que o banco não toma e que não vai a leilão extrajudicial. A realidade não deixa de existir só porque ela incomoda ou assusta. Ela apenas cobra mais caro de quem prefere ignorá-la. Não espere a notificação chegar pelo correio. Proteja-se, estude,
e cuide do seu patrimônio com a seriedade que ele exige. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.